Olá pessoal, vamos fazer revisão agora de uma ferramenta que nós utilizamos para organizar informações, organizar dados, analisar informações e analisar dados, organizar essas informações e dados, tá bem? Essa ferramenta nós utilizamos diariamente após a votação da leitura inicial, certo? Onde a Pro faz a contagem utilizando padrões. Há alguns dias a Pro utiliza o padrão de 1 em 1 para contar, outros dias de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5 e assim vai. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, as habilidades é o EF01MA21, ler dados expressos em tabelas e em gráficos de coluna simples. Isso aqui desde o primeiro ano vocês já trabalham. Realizar pesquisa, agora no segundo ano, realizar pesquisas em universo até 30 elementos, né? Escolhendo até 3 variáveis categóricas de seu interesse, organizando os dados coletados em listas, tabelas e gráficos de coluna simples. É o que nós fazemos em todos os dias após a votação da leitura inicial. Então, vamos lá. Bom, primeira pergunta. Como chama essa ferramenta? Eu já dei um spoiler já, né? E o nosso aluno aqui, ó, e nosso amigo, ele já deu outro spoiler aqui também, tá bem? Esse aqui é um caderno de um dos amigos da sala, que ficou lindo, maravilhoso, super teta, cluster organizado. Então, ele fez a gentileza de me emprestar essa imagem, para a gente trabalhar agora na revisão, tá? Quais são as... Bom, primeiro, antes das características dessa ferramenta, qual é o nome dessa ferramenta? Onde eu tenho informações aí em colunas, no caso eu tenho duas colunas, primeira coluna de participantes e a segunda que representa o tempo. E eu tenho informações em linhas, então eu tenho uma linha, duas linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Eu tenho o título e eu tenho a fonte. Qual é o nome desta ferramenta? É uma tabela. Muito bem. Olha aqui o spoiler, hein? Já dava aqui, ó. Bom, o que a gente precisa observar? Quais são as informações que precisa ter em todas as tabelas? E gráfico também, tá? Primeiro, nós precisamos ter o título. Sempre precisamos ter o título. Qual foi o título que o nosso amigo colocou? Resultado do desafio do Trava-Línguas. Tudo bem? Do Trava-Língua. Ficou ótimo o título. E depois, vamos observar quais são outras características que podemos verificar aqui. A fonte, pode ser a fonte? Fonte. O que é fonte? De onde foi retirada as informações? Foi do segundo ano A, né? E olha aqui que ele colocou um pontinho final, tá bem pequenininho, quase não dá para enxergar, mas ele colocou um pontinho final aqui. Fonte, 2 pontos, então é segundo A. Título da tabela, 2 pontos, resultado do desafio do Trava-Línguas e o ponto final. O que é interessante, então? Colocar o ponto final ao terminar um parágrafo ou frase, certo? Então, é outra informação que eu preciso ter aí, preciso colocar na tabela. Bom, então é o ponto final. No início da escrita, o que eu preciso ter? Um recuo, né? Aqui é do meu lado direito, então eu vou até o final da linha. E aqui na minha margem do lado esquerdo, eu preciso colocar 2 dedinhos. Ele colocou um pouco maior, né, Pro? Sim, porque ele quis colocar próximo aqui a centralização, né? A centralizar o título. Poderia centralizar? Poderia, mas ficou perfeito. Então, aqui no início, nós vamos colocar um recuo, um espaço de 2 dedinhos. Isso é chamado de parágrafo. Parágrafo, que é o recuo do lado esquerdo, tá bem? Pro, então quando você coloca no meu caderno aquela linha vertical em amarelo, significa que eu esqueci de fazer o parágrafo? Sim, o que é parágrafo? É esse recuo aqui, ó, esse espaço, essa distância, esse afastamento da nossa linha, da nossa margem à esquerda, tá bem?
no caderno, as linhas chamam pauta, tá bem? Então, existe caderno com pauta e caderno sem pauta. Vamos lá. O que mais que a gente pode apresentar aqui na nossa tabela? Nessa ferramenta aqui de organização de informações. Bom, nós temos a primeira coluna, que são os participantes, e a segunda coluna, que é o tempo. Então, nós temos título das colunas. Então, nós vamos ter títulos das colunas. Qual que vai ser a primeira coluna? Vai ser os participantes. Quem foi, né? Ou quais foram os participantes? O Rian, o Dani, a Pro e a Duda. E o segundo parágrafo foi o tempo, certo? Representou aí, ó, as informações do tempo. Então, 17 segundos, 21 segundos, 22 segundos e 44 segundos. Tá bem? O que mais que eu tenho aí? Nesta tabela em especial, eu tenho, além dos títulos, eu tenho a representação de cada participante. De cada participante, eu tenho as informações? Eu tenho. Pela tabela eu consigo saber quem participou? Sim. Quantas pessoas participaram? Sim. O que eu consigo perceber também? Quanto tempo cada um fez em trava-línguas? Sim, então vamos lá. Representação de tempo gasto para o trava-línguas de cada participante. O que vocês acham? Vamos ver como ficou nossa lista. Bom, quais são as informações, então, que estão constando aqui na nossa tabela? Bom, vocês já tem que bater o olho e saber que é a tabela, mesmo se não tiver spoiler aqui. Também, se só tiver o título sem escrito o nome tabela. Então, toda tabela precisa ter título, né? Então, eu preciso ter o recuo, parágrafo e terminar com ponto final. Toda tabela precisa ter fonte, 2 pontos depois que acaba a tabela, né? De onde foram tiradas essas informações. Precisa ter ponto final ao terminar cada parágrafo ou cada frase. Eu preciso fazer o parágrafo, que é o recuo do lado esquerdo, tá bem? O que eu preciso apresentar também? O título de cada coluna, para eu entender quais são as informações que estão embaixo. Se aqui o título de cada, né, de cada coluna, por exemplo, o primeiro, se for participantes, o que eu vou encontrar embaixo? São os participantes. E na segunda coluna, primeira coluna, segunda coluna. Se está escrito tempo, quais são as informações que eu vou encontrar abaixo da descrição de tempo? O tempo gasto de cada participante durante a atividade do trava-línguas, não é isso? Então, ó, título das colunas, representação de cada participante, tá aqui, e representação de tempo gasto para o trava-línguas de cada participante. Qual é outra informação que eu posso verificar aqui na minha tabela? Por exemplo, eu posso verificar quem demorou menos tempo para fazer o mesmo trava-línguas? Sim, então vamos lá. O 17 é o menor número, né? 17, 21, 22, 44. Então, quem teve o menor tempo foi o Rian. Então, ele ganhou, certo? Então, esse daqui já me mostra o tempo e a relação, não é isso? Relação de tempo entre os participantes. Relação de tempo entre os participantes. O que significa isso, Pro? Ué, a relação, quem foi mais e quem foi menos. Como será que ele organizou essa tabela, hein? Será que ele colocou em ordem alfabética? Será que ele colocou em ordem crescente ou decrescente dos números? Será que ele organizou essa tabela? O que vocês acham? Organizou, né? E como que ele organizou? Vamos ver aqui se for por ordem alfabética. Ó, A, B, C, D. Ih, deveria ser o D, né? Dani e depois Duda.
Se D é igual a D, a gente vai para o próximo, para a próxima letrinha. Depois do D aqui é o A e depois do D aqui é o U. Então, vamos de novo. A, ó, já apareceu o A. Então, teria que ser Dani e depois Duda. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. E o Rean seria o último. Então, ele organizou essa tabela por ordem alfabética? Não, não foi por ordem alfabética. Vamos ver o tempo. Tem 17, depois 21, depois 22, depois 44. Como que ele organizou o tempo? O que vocês acham? Organizou o tempo por ordem? Ah, por ordem de tempo. Se começou com 17 e terminou com 44, passando pelo 21 e 22, vocês acham que foi em ordem crescente, foi crescendo os números, ou em ordem decrescente, foi diminuindo, de 17 para 44? Foi aumentando. Então, ele distribuiu as informações, né? Ele organizou, ele deixou bem organizadinho essas informações, indo do menor tempo para o maior tempo. Pro, por que será que ele organizou desse jeito? Olha, eu acho que eu tenho aí uma dica, uma sugestão aí de resposta. Bom, em toda brincadeira, por exemplo, o trava-línguas é uma brincadeira, não é isso? Faz parte do folclore brasileiro, foi passado de geração para geração, não é isso? Servia para entreter as crianças, é um tipo de gênero textual, o trava-línguas. Tudo bem? Sem novidades por enquanto. Só que toda brincadeira tem regra. Até a palavra brincadeira tem regra, não é isso que a Pro ensinou na sala? Então, quais são as regras do trava-línguas? Bom, quem ganha? Primeiro, o número de participantes. Infinitos, não é? Quanto mais crianças, quanto mais amigos tiver na brincadeira, melhor fica. Bom, quais são as regras? As regras é escolher um trava-línguas, então tem que ser o mesmo trava-línguas para todos os participantes, não pode ser trava-línguas diferentes, senão um vai falar um trava-língua mais fácil, outro mais difícil, e aí não pode. Então, o mesmo trava-línguas, combinado? E aí? Bom, aí nós vamos contar com cronômetro, precisamos ter um cronômetro, e vai ser registrado, vai ser escrito, vai ser colocado, vai ser anotado o tempo que cada participante recitar o trava-línguas. Só que, além de ser o mesmo trava-línguas, tem que ser no formato que todos entendam o que está sendo dito. Porque se for um trava-línguas, que, por exemplo, a Pro, eu gastei lá meus 22 segundos. Se eu recitasse o trava-línguas assim, ó, acabei. Vocês entenderam o que eu li? Vocês entenderam o que eu recitei, mesmo sendo um texto de memória? Que às vezes é um texto de memórias, né? Um rato roeu a roupa do rei de Roma é um tipo de trava-línguas que a gente já sabe decora, de memória. De qualquer forma, quando a Pro fala assim, não entende nada. Então, faz parte da regra do jogo, além de recitar ou ler, recitar de um texto de memória, ou ler um texto no trava-línguas, ser o mesmo, também tem que ter nitidez naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo lido. Se não for compreensível, então qual que é a regra? Já era. Sai da brincadeira, tudo bem? Não contabiliza o tempo. Então essas são as regras. Bom, ele provavelmente sabia qual que era a regra do jogo. Vence quem recitar o trava-línguas no menor tempo e esse recitar aí tem que ser de forma compreensível, certo? Então, provavelmente ele leu de forma compreensível e gastou menos tempo fazendo aí a brincadeira, o trava-línguas do paralelepípedo, certo? Então, foi por isso que ele ganhou. Ficou bem bacana, não é isso? Bom, Pro, o que você quer que eu faça, então? Então, aí, o que a Pro quer que vocês façam agora?
Eu quero que vocês... Espera que eu não vou falar agora. Pronto, agora eu já posso falar. O que eu quero que vocês façam? E ainda não posso falar, pessoal. Bom, vou ter que falar assim. Eu quero que vocês observem a mesma tabela, essa tabela do nosso amigo, e façam uma lista do que é importante, do que é necessário e o que está sendo observado nesta tabela, nesta ferramenta de organização de informações aí. Tá bem? Pronto, mas você já fez, né? Aqui a lista. Já, mas eu não falei para vocês copiarem. Então agora eu não quero que vocês copiem. Eu quero que vocês façam uma lista do que é importante. Título é importante? Fonte é importante? Organização de informações em colunas é importante? Organização de informações em linhas é importante? Colocar ponto final quando acaba a frase ou parágrafo é importante? Depois do título, né? Ou do gênero textual, que é a tabela, colocar 2 pontos, depois de fonte, colocar 2 pontos é importante. Ter fonte é importante. Ter título, então, é importante. Fazer o recuo, o parágrafo, ao iniciar uma frase é importante. O que vocês acham? Ter uma letra legível é importante. Olha que letra mais maravilhosa que ficou esse caderno. Então, quais são as informações que é importante nessa tabela? Para que serve uma tabela? Vocês lembram? Para a gente organizar informações. Cada tabela traz uma informação diferente. Quais são as informações que essa tabela nos traz? Será que nos traz a quantidade de participantes? Será que nos traz quais foram os participantes desse trava-línguas? Será que essa tabela mostra o que foi observado? Será que foi quantidade de bolinhas de gude ou será que foi o tempo gasto no trava-línguas? Será? Será que essa tabela está organizada de uma forma condizente, de uma forma adequada com a atividade que está sendo proposta? Quer dizer, o tempo do menor para o maior. Por que do menor? Porque o primeiro, quem que ganha? Quem recitar o trava-línguas no menor tempo. Será que está organizado? Será que com esta tabela a gente consegue entender quanto tempo cada participante demorou para recitar o mesmo trava-línguas? Será? Olha quantas informações. Então, eu quero que vocês vão e façam uma lista. O que é, para que serve, quais são as informações necessárias e quais são as informações que podemos identificar aqui. Será que com o título nós conseguimos identificar o que foi feito, que brincadeira foi feita? Será que com a fonte a gente consegue saber em qual sala foi levantada essas informações? Olha, já deu uma de spoiler já, hein? Bastante informação. Eu quero uma lista bem horrorosa. Uma lista enorme de tudo isso que eu falei. Tá bem? O que é, para que serve, o que é importante ter e quais são as informações que mostram. Estou esperando a foto da lista de vocês.